A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do AAA Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Oi pessoal, novamente Oswaldo Capelari da Exact Sales, aqui para falar com vocês hoje sobre como transformar o marketing em um trator de geração de demandas para vendas. E claro que a gente tem a nossa convidada especial hoje aqui, Hélida Almeida, gerente de marketing e pré-vendas da Forte Tecnologia, que inclusive está com a gente, né, com a Exact Sales já há 3 anos, né? Fala um pouquinho mais da sua experiência, do seu background aí, Hélida, e compartilha com a gente aí como que vai ser esse nosso talk aí. Primeiramente, muito obrigada, Oswaldo. Muito bom estar aqui com você hoje. Falar um pouco de mim, né? Eu sou especialista em marketing, formada pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Hoje, o meu profissionalismo está totalmente focado em inbound marketing, né? Planejamento estratégico, atração de leads e qualificação de leads para geração de demandas para o time de vendas, né? Hoje eu sou também mentora, palestrante, professora de marketing. Hoje atuo, como você colocou, na posição de gerente de marketing para vendas na Force Tecnologia, né? Force Tecnologia, que é uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado, que desenvolve soluções em software para várias empresas do Brasil inteiro, né? Então, a gente tem frente de gestão para gestão de pessoas, gestão financeira, gestão contábil. Então, a gente desenvolve mesmo software para essas áreas, né? Então, é uma área de tecnologia que cada vez mais vem crescendo aí no Brasil e vem cada vez mais se tornando importante aí para as empresas no Brasil de uma maneira geral, né? Muito prazer estar aqui com você hoje. Legal, obrigado também. E assim, quando a gente fala de marketing e vendas, né, unir essas duas áreas é algo que toda empresa ganha, né? Como é que trabalhar e aproximar esses dois times, né? Como é que podemos fazer isso de uma maneira eficiente, aproximar marketing e vendas, né? Hoje você trabalha bem nessa parte bem estratégica dentro da Forte, né? Sim, sim. Existe um termo, né, Oswaldo, que todo mundo já ouviu muito falar, que se chama vendarketing, né? Não sei se você já ouviu falar, que a gente escuta muito falar do termo, que ele é uma técnica que visa trabalhar o marketing e vendas de maneira unificada, né? Esse termo, ele é muito falado, ele é muito mencionado nas empresas, só que o mais difícil mesmo é estabelecer na prática, né, uma equipe estruturada para trabalhar isso no dia a dia. Então, a gente percebe, falando com empresas do Brasil inteiro, empresas até de fora do Brasil também, quanto é difícil fazer com que esse trabalho ele funcione na prática, no dia a dia, né? Então, setor de marketing e vendas bem estruturado, o Brasil, as empresas têm bastante. O difícil mesmo é fazer essa sintonia acontecer, né? Então, o reconhecimento dos times de marketing e de vendas também não chega a ser um problema, porque as empresas sabem quando são times estratégicos, são relevantes. E aí, assim, chega um momento em que o objetivo de venda e de marketing, por mais que eles tenham aí na sua essência, né, características distintas do profissional, se você parar para pensar, a essência do trabalho é a mesma, né? Então, se a essência é a mesma, por que não trabalhar de forma unificada? Né? Existe esse insumo, né? O insumo que entra lá na cadeia é o mesmo, né? É uma possibilidade de consumidor, né? Uma possibilidade de cliente. Exatamente. Exatamente. Então, muitas vezes existe um pouco de confusão nesses termos, porque dentro de vendas, o objetivo de vendas é vender. E o marketing, como ele abre um pouco mais para o lado estratégico, de branding, de várias outras frentes, né, além de vender, acaba que, principalmente pensando no marketing tradicional, né, o marketing antigo era aquele marketing muito focado realmente à marca e não tinha essa ação tão direta com vendas como a gente consegue perceber nas ações de marketing de hoje, né? Então, ainda existe essa carga cultural antiga, né, do marketing tradicional que a gente carrega e as pessoas acham que marketing é só divulgação e nada mais do que isso, né? Só que, na verdade, o objetivo final do marketing hoje, aí quando a gente vai falar um pouco do nosso tema, falando de como a gente consegue estruturar um time para, de fato, gerar esse resultado, né, que é a essência do nosso tema de hoje, é incrível perceber o quanto essa carga de levar para o marketing essa responsabilidade de venda também é agregador para as empresas, né? Então, como fazer com que isso realmente funcione para que a gente consiga ter resultados mais tangíveis, mais satisfatórios e contribua também para o crescimento da empresa, que é para o que a gente se propõe dentro das organizações, de uma maneira geral, né?
E assim, quando a gente está falando, você falou muito bem, né? Você colocou ali que unir essas duas áreas faz todo sentido, uma vez que eles trabalham com o mesmo insumo, né? Que é, vamos dizer, o lead, né? Bem conhecido como lead, que ele vem desde da entrada, lá pode ser passiva, pode ser ativa. Então, desde a entrada ele vai vir ali, pode ser pelo marketing, pode vir até mesmo pela própria pré-venda ou uma indicação, mas ele é um insumo que ele vai andar toda a cadeia, né? Então é muito importante ter isso bem unificado. Aí, o que eu venho trazer agora até de questionamento é quais são os principais atritos quando você está lidando com esses dois times? Porque até então, eles se como você falou, né? Eles se olhavam, se comunicavam de formas distintas. Ah, você vai cuidar da parte bonitinha, do brand, do que divulga a imagem da empresa, e você cuida de vendas. Mas não é bem assim, né? Então, quais são os principais atritos que você encontra, que você detecta entre esses dois times, assim, na hora de integrar eles? Perfeito. Eu acho uma boa pergunta, Oswaldo, porque, assim, dentro do viés de marketing, a gente está constantemente perguntando para o time de venda, questionando para o time de venda, e aí, cadê a qualidade desse lead? Por que não está vendendo? O que está acontecendo com o lead que eu estou enviando? Em contrapartida, o time de vendas volta dizendo, marketing, aí esse lead não presta, esse lead realmente não está bom. E muitas vezes as pessoas levam muito esse tipo de cobrança para o lado pessoal e acaba que faz com que isso gere um atrito e faz com que isso não avance para o caminho que tem que ser. Essa cobrança, especificamente falando, ela não tem que deixar de acontecer. Muito pelo contrário. Ela sendo saudável, ela vai possibilitar ganhos gigantescos, né? Então, hoje, o resultado que a gente tem na Fortes, por conta do trabalho de inbound, ele veio, com certeza, desses atritos de forma saudável, né? Porque essa cobrança, ela tem que existir realmente dentro do viés de vendas. Cadê o lead que eu quero, o lead que é bom para vender? E o vendedor cobrando isso do marketing, o marketing dizendo, está aqui o lead, vamos lá, que tipo de lead é melhor para você? E a gente, nessa avaliação constante, conseguir superar esse atrito, levando para o quê? Para um resultado satisfatório, né? Então, esse atrito, e é justamente nesses dois pontos que eu citei, olhando para cada prisma, né, de área, ele é muito comum e eu acho que ele é o principal dentro das organizações. Né? Então, o time de vendas que não sabe vender e é o time de marketing que não gera um lead que preste. Então, acaba tendo esse tipo de... Bem colocado, é isso mesmo. Eu também acredito muito nisso, até que dentro da Exact Sales a gente trabalha muito nessa ideia também de ser muito importante ter essa LA entre as áreas, e quando não for um lead qualificado, não for uma oportunidade boa, tentar identificar o porquê que não foi bom, para poder lá na frente depois poder corrigir, né? E até eu comentei isso em outra palestra, que às vezes um lead não qualificado, ele pode gerar um efeito dominó em toda a cadeia, né? Até mesmo depois forçar uma venda, virar um churn lá na frente, virar um detrator. Só que às vezes isso aconteceu lá no começo, quando foi uma má qualificação, um mau entendimento ou de interesses entre as duas partes, né? E até mesmo quando a gente está falando de unificar essas duas áreas, como é que a gente pode criar um funil que atenda tanto marketing quanto vendas? Como é que você pode nos apresentar isso? Perfeito, Oswaldo. Eu vou entrar no funil e aí, complementando sua fala, é incrível esse efeito cadeia que você colocou, né? Porque muitas vezes, justamente, esse trabalho, por não ser feito de forma tão acompanhada, acaba que no final pode gerar um prejuízo gigantesco, né? Um esforço de uma venda que não aconteceu, que durou pouco tempo, gerou um churn, um custo gigantesco. Então, de fato, esse trabalho unificado, ele vai possibilitar que isso seja cada vez mais minimizado, né? E aí, quando a gente fala de criar um funil, né, como você colocou aí agora, o grande ganho que a gente tem, e como dica para dar para as empresas que estão assistindo a gente, de fato, não tem para onde correr. Quando a gente fala de funil, eu vou exemplificar um pouco como que ele é dividido hoje. O funil de inbound, eu acredito que muita gente já tenha tido acesso, né? Quem não teve, mas as fases do nosso funil de maneira mais resumida, porque a gente sabe que o lead, quando ele é detalhado, quando chega na venda, ele se divide em várias etapas mais específicas. Mas o funil, na sua essência, a gente tem lá o topo do funil que a gente chama de visitante, que é todo mundo que visita o nosso site, nosso blog, nossas landing pages, enfim, todo mundo que visita as nossas páginas. Em seguida, a gente vai para o lead qualificado. Na verdade, desculpa, depois de visitante vai para o lead, que é a pessoa que foi lá e se cadastrou, deixou a informação, deixou o e-mail, né? Acho que acredito que essa jornada é importante citar para as pessoas irem se norteando do que eu vou falar agora. Depois do lead, vem um lead qualificado, que é a pessoa que realmente diz, não, eu quero uma proposta, eu quero um sistema de vocês, eu quero conhecer mais sobre vocês. Então, quando a pessoa esboça esse sentimento, né, essa ação, a gente vai... levantada de mão, né, vamos dizer assim. É uma levantada de mão. Dentro do Exact, a gente chama de levantada de mão. Que é o HR, né, o Rangewiser. E aí, a gente, depois do HR, a gente parte para a oportunidade, que é justamente o insumo em que a pré-venda recebe esse insumo que vem do time de marketing. Então, o marketing, até o lead qualificado, ele atua diretamente. Depois que ele passa para um time de pré-vendas, né?
O time de pré-vendas absorve todos os leads qualificados e faz toda essa triagem, essa cadência de contato com o lead para saber todo o perfil dele, né? Para em seguida fazer o encaminhamento para o time de vendas. Então, depois de oportunidade, vem a fase final, que é a fase de vendas, que a gente já, dentro do marketing, a gente já faz essa análise de, poxa, quantas vendas a gente tem que gerar mês a mês, né, junto com o time de vendas. E aí é interessante, lógico, que de oportunidade para venda, e você que trabalha, né, aí no Isaac sabe bem disso, existe toda uma cadência a ser cumprida, né, dentro desse funil mais detalhado. Mas o meu grande foco mesmo na hora de construir esse funil de marketing, o insumo principal é quantas vendas o meu time tem que fazer por mês, né? Então, a construção desse funil, ela tem que ser feita, primeiro, de forma unificada com o time de vendas, e segundo, olhando para os históricos dos anos anteriores e sempre com um olhar em que sentido? De, poxa, quantos leads eu tenho que gerar para o time de vendas vender nesse mês? Então, a gente faz um cálculo muito em cima do ticket médio que a gente tem, né, de cada produto nosso, e desse volume que a gente tem que passar para o time de vendas. Então, hoje, te exemplificando como é que ele é construído dessa forma. Ele é construído mesmo, a gente até fala aqui, que é de baixo para cima, vai sempre de baixo para cima. O que é que eu preciso gerar de venda para poder fazer os cálculos das taxas, para que a gente consiga chegar num volume para cada fase dessa que eu citei para vocês, né? Uma engenharia reversa, né? Engenharia reversa total. Visitante, lead qualificado, oportunidade, e aí, no caso, a venda. Então, a gente faz engenharia reversa para conseguir realmente aí chegar no número ideal e construir um funil de fato unificado. Legal, criou o funil baseado em uma estratégia de engenharia reversa e a partir desse funil construído, com todas essas metas estabelecidas, quais são as métricas de marketing e de vendas que são primordiais para que você consiga entender se o time está indo na direção certa ou não, se está conseguindo atingir as metas, se está conseguindo ter essas conversões necessárias para atingir o número final de vendas? Perfeito, Oswaldo, sua pergunta. Assim, como é um funil, a gente sabe que é um lead que ele tem uma jornada a cumprir até chegar na venda, né? Então, de fato, o que nos norteia mais em termos de indicador, realmente, é essa relação de quantidade e qualidade, né? Então, cada fase dessa que eu citei, a gente tem uma meta, e ela é fixa mensal, lógico, a gente tem os acompanhamentos semanais e diários, porque tudo depende desse acompanhamento muito de perto, né? Para qualquer tipo de problema, a gente conseguir corrigir a tempo hábil, de não ter prejuízos no final do mês. A gente tem como meta principal justamente essa, que são as taxas de qualidade de uma fase para outra, né? Então, de lead para visita, todas elas têm sua taxa de qualidade. Então, se eu trouxe 100 visitantes, quantos leads desses visitantes eu tenho que levar? A gente tem histórico disso, né? Então, a gente pega um percentual em cima disso. Do lead para o lead qualificado, a mesma coisa, e isso se repete até a fase de venda, né? Então, essas taxas de qualidade, elas são realmente as metas que são tidas como as mais estratégicas para a gente, porque é nela que a gente verifica e faz todo o ajuste em relação ao que precisa ser mudado. Lógico que com relação também com a quantidade, né? Porque o volume, em termos de quantitativo, ele também é muito importante, porque não adianta me comprometer em trazer 100 leads qualificados esse mês e a minha taxa de conversão está ok, mas na verdade eu trouxe 50, então a taxa de conversão mesmo estando ok não vai ser suficiente para o time bater meta, né? Então tem todo esse cuidado e essa preocupação de avaliar essas taxas de qualidade. Então é feito assim um acompanhamento gate to gate, né? Cada etapa que o lead vai avançando, vocês vão fazendo um acompanhamento, vendo as taxas de conversões, vão vendo se está de acordo com os históricos já levantados por vocês, né? Métricas já históricas, e daí da sequência vocês vão vendo conforme vai avançando o lead dentro do funil diariamente, semanalmente e por aí vai, né? Exatamente. E assim, ó, acho que vale ressaltar aqui que esse funil de vendas, esse funil de marketing de vendas, ele é importante ser construído. Mais do que ser construído, é ser entendido como é que ele é feito dentro da própria solução de vocês, né? Porque, assim, cada empresa tem um processo estabelecido, um processo de vendas especializado para o tipo de venda, né? Então, eu até costumo dizer que não existe uma receita de bolo que tu coloca dentro de uma empresa vai funcionar e na outra também vai funcionar. Então, tem que conhecer e criar primeiro os processos, entender muito bem primeiro como é que as etapas de vendas, né? Para depois poder, sim, criar esse funil, né? Acho que a gente poderia ressaltar essa questão, né, Hélida? Perfeito, Oswaldo. E essa relação, esse acompanhamento é que vai fazer toda a diferença, né? De fato, cada tipo de lead, ela tem uma origem, né? Ela vem de um caminho diferente. Muitas vezes, essas origens, elas também variam muito essa taxa de conversão.
Então, às vezes, você pega um lead que vem de uma mídia paga, é diferente de um lead que veio de um telefone, de um 0800. Então, acaba que as taxas também, elas se mudam de acordo com o perfil de onde o lead está vindo. Então, tem todo esse acompanhamento e refinamento para ser feito, para que a gente consiga trabalhar de forma equilibrada, né, para que isso não prejudique nenhum tipo de entrega de uma maneira geral. Mas é importantíssimo realmente essa avaliação, não só do ponto de vista frequente, né, a gente tem essa rotina já enraizada, e aí é um outro desafio para os times, dentro de tantas responsabilidades, como incluir a cultura de acompanhamento de meta semanal e diária em relação a esses números, né? Então, também muitas empresas precisam passar também por esse tipo de ruptura aí de cultura, né? Cultura cultural ao mesmo tempo de cobrança de priorização de atividades, mas esse acompanhamento, ele é, assim, primordial e é muito, né, Oswaldo, esse ponto de você hoje, graças a Deus, com o avanço das tecnologias, de internet, você sabe bem disso na sua realidade, do que você se propõe a oferecer para as empresas, que a tecnologia, ela possibilitou essa nossa possibilidade, quanto marketing, principalmente, e vendas também, ser cada vez mais data-driven, né, de a gente poder conseguir pegar o insumo de informação para conseguir melhorar nosso ciclo de trabalho, e isso é primordial. Se a gente tem na mão e não utilizar, acaba ficando, acabam se desperdiçando, na verdade, uma ferramenta que tem possibilidade de te trazer tantos insights, tantos insumos de informação para melhorar essa entrega para o time de vendas, que é o principal, né? Perfeito. Não, isso é bem importante mesmo você ter ressaltado, né? Porque, assim, além de auxiliar e conseguir colocar oportunidades mais prontas na mão do time de vendas, você também consegue identificar ali oportunidades que não estão tracionando, não estão fechando, e retroalimentar todo o processo, entendendo, esse tipo de lead, esse tipo de oportunidade, não faz sentido eu botar na mão do vendedor, porque já foram 3 reuniões para ele e nenhuma fechou, todas não teve um bom desempenho ali na frente. Então, identificar esse padrão, retroalimentar o processo e lá no começo já da cadeia, já do funil, descartar esse tipo de oportunidade, né? E até um ponto que você comentou, que eu acho que vale a gente agora entrar nesse mérito, é a ideia de como criar como criar essa integração de interesses das duas áreas, né? Quais são as práticas que vocês utilizam, que vocês adotam para fazer essa integração, que você muito bem comentou ali, né? A ideia de capacitar, de motivar, de incentivar ali eles a utilizarem e estarem por dentro de todo o processo, né? Batendo as metas, buscando ali os resultados. Quais são as melhores práticas para integrar esses interesses das áreas? Perfeito, perfeito. Eu acho que do que a gente já falou até agora, dá para a gente tirar bastante, né, dessas práticas. Eu acho que, primeiro, antes de tudo, essa construção de metas em conjunto, ela é uma prática que ela tem muito mais ganhos para a gente conseguir implementar essa cultura dentro de um time, em relação a esse resultado. Por que eu digo isso? É diferente se o time pegar uma meta que já foi definida e, tá aqui o número, vai entregar, é uma coisa. Outra coisa vamos aqui, time de marketing e vendas, vamos nos unir, vamos construir esse funil juntos. Então, a primeira prática que eu gosto sempre de citar é essa. A construção dessas metas, Oswaldo, elas têm que ser em conjunto, para que tanto o time de marketing quanto o time de vendas se sinta confortável e se sinta seguro daquilo que está, né, como meta para ele entregar. Então, a primeira prática que eu sempre gosto de citar é essa, né? E aí, essa questão de unificar as informações. Então, hoje, o time de vendas, ele sabe o que é o marketing tem que entregar, o time de marketing também sabe o que o time de vendas tem que entregar. Então, a gente consome das mesmas informações e de metas para que a gente consiga comemorar todo mundo junto, né? Porque não adianta, já aconteceu, marketing bateu a meta de lead qualificado, vamos comemorar e tudo, fez muito barulho, mas no final o time não conseguiu chegar na venda. Então, de que adiantou, na verdade? Então, a gente acabou que percebeu que ou a gente considera um funil único e unificado, que a gente comemora quando ele for atendido, né, atingido de uma maneira geral e gerando a venda, principalmente, que é o que vai gerar esse resultado que a empresa precisa, ou não faz sentido. Então, essa questão de a construção da meta em conjunto e unificar essas metas para que o time consiga, né, ter esse balizador unificado, eu acho que são duas principais. Além disso, tem o SLA, como você colocou, que é fundamental, que o SLA é essa prática da reunião semanal para a gente conseguir colocar na mesa todos os acordos, tudo que a gente pode implementar de melhoria como entrega dos dois times, onde existe aquela cobrança que a gente comentou lá no início de, poxa, esse lead não está bom, como é que a gente pode fazer para melhorar, mas muito mais em um prisma construtivo e para melhorar a entrega,
né, do que especificamente cobrar, algo nesse sentido. E o SLA, ele é fundamental, é uma prática que não pode deixar de ser citada, né, e eu acredito que, aqui na Force, por exemplo, vou te dizer um exemplo que aconteceu como prática que fez toda a diferença. Primeiro que o time de marketing e vendas, eles eram em salas diferentes, cada um na sua sala, né, e aqui, quando a gente... Cada um seu quadrado. E tinha as reuniões, mas a gente percebia que existia essa barreira entre a gente, né? Os seus feudos, como a gente fala muito, cada um no seu feudo. E aí, depois que a gente unificou todo mundo numa sala só, quando a gente bate meta, conseguiu vender, o time de vendas vibra junto com o marketing, uma coisa assim, ficou muito melhor. A gente trata hoje o time de marketing e vendas como um time vencedor, um time só. A gente tem grupo no WhatsApp, tem tudo bem unificado, tem, né? Enfim, vários canais para a gente se comunicar de forma unificada. Isso aproximou tanto o time, Oswaldo, fez tanta diferença que você não tem noção. A gente realmente quebrou não só na parte histórica, em termos de cultural mesmo, né, de ter times distintos, como a gente quebrou todos os seus, as barreiras que existiam entre o time. Então, o time se abraça, o time vibra junto, isso fez toda a diferença. Lógico que no momento nós não estamos podendo fazer isso, mas a gente sente que depois que a gente uniu mais o time, fez toda a diferença. Então, ter um time junto, um time unificado, um time que comemora junto, uma das práticas também que eu acredito que tem de tudo para mudar a realidade de uma empresa que tem esses times com muito atrito, né, com mais dificuldade. Legal, e até assim, a ideia de ter um time unido, ter um time focado em resultado, querendo ou não, resultado para a empresa é vendas, né? Vamos dizer assim, de maneira bem prática, bem direta, é vendas. Claro que tem toda uma cadeia ali que ajuda ela a trazer essas oportunidades para dentro da casa, ajudam a conduzir um bom lead qualificado dentro da cadeia, ali dentro do funil, para que lá na venda os vendedores fiquem focados em vender, né? Não em ficar fazendo conversa, qualificação de oportunidades lá no final. E com certeza essa ideia de unificar e trazer todo mundo olhando para o mesmo objetivo é aquela analogia de botar todo mundo remando para a mesma direção, né? Não adianta ter metade do time remando para um lado, que é vendas, outra metade do time remando para o outro lado, que seria só o brand, né? Assim, não estou dizendo que o brand não é importante, claro que é importante, até mesmo para gerar novas oportunidades, é uma outra frente que eu acho que faz sentido a gente ter, né? Inclusive, até nisso eu queria trazer um questionamento para você, como é que seria um passo a passo, agora falando nessa parte de presença online, presença digital, né? Até mesmo por causa desse momento que a gente está passando, acredito que muitas empresas estão precisando se adaptar, estão precisando se ajustar a essa nova realidade, que, ok, já não é tão nova, né? Já passaram uns 3, 4 meses, aí 5 meses, mas é novos para as empresas que ainda não estavam presentes de maneira online, de maneira digital, né? Como fazer um passo a passo para ter essa presença forte, essa presença que gera resultado, Hélida? Sim. O trabalho do inbound, de tudo que a gente está falando até agora, lógico que o trabalho de brand, o trabalho a marca em si, né, traz grandes benefícios para que esse volume, né, essa atração aconteça de forma eficiente, né? Então, quando a gente fala de construir presença online e a gente fala dessa volume de demanda que se tem para o time comercial, naturalmente que a presença online ela se torna primordial, né, principalmente pelo modelo modelo do consumidor hoje que está cada vez mais online, mais digital. Então, se a gente não se preocupar com isso, tem muitas empresas, assim, que inclusive eu já conheço algumas delas, que muitas vezes tratam o lado digital online como uma segunda opção, né? Depois eu vejo isso, não prioriza, a verdade é essa. Então, as empresas que não fizeram isso, muito provavelmente, nesse momento que a gente está vivendo hoje, provavelmente foram à falência, né? Não foram para frente, porque, de fato, chegamos principalmente agora no momento em que a hora da verdade é agora. Então, as empresas que não construíram essa presença online, que já vem construindo há muito tempo, acabaram que, com certeza, se prejudicaram no momento que a gente está vivendo hoje e vão se prejudicar muito mais caso ainda não tenha tido de maneira eficiente, né? Então, um dos principais passos, quando fala de passo a passo, na verdade, eu vou trazer aqui algumas dicas que isso pode facilitar, e é importante que as empresas consigam entender que é um processo que se constrói a médio e longo prazo também, não é uma coisa que, poxa, vou começar hoje, né, Oswaldo, seria perfeito, amanhã já vou colher muitos leads, não, tudo isso exige aí uma maturidade, um tempo para que tudo aconteça na sua devida proporção, não é verdade? Perfeito. E aí, quando a gente fala de dicas principais, a gente pode citar o inicial, a gente fala muito de definir persona, porque o que acontece? Muitas empresas, elas não sabem nem para quem que elas estão vendendo. Então, a gente, quando fala de definir persona, foi o que a gente fez lá atrás, a gente conversando muito no nosso planejamento estratégico, poxa, com quem é que a gente quer conversar, o
que a gente vai priorizar. E essa definição de persona que vai nos possibilitar, quanto profissional de marketing, fazer pesquisa, observar o comportamento das pessoas que nos consomem, né? A gente precisa fazer isso de uma forma bem estratégica para conseguir fazer uma análise melhor desse perfil. E aí, muitas vezes, poxa, eu preciso contratar uma ferramenta, eu preciso investir muito para conseguir fazer isso. Não, às vezes você parar para olhar os clientes que você tem dentro de casa já é suficiente para você conseguir ter aí grandes insights do tipo de persona que você quer para o seu produto comprar. Porque muitas vezes, qual é o grande erro das empresas? A persona é quem quer me comprar, não importa quem seja, eu quero é vender. Né? Existe muito esse viés, só que aí onde está o problema daquele prejuízo que a gente citou lá atrás, que as empresas, por atraírem errado, muitas vezes tem esse custo muito grande de esforço com o cliente que não vai trazer dinheiro para dentro de casa por muito tempo, porque não tem aderência com o seu produto. Então, o quanto isso pode ser prejudicial para a empresa, o quanto pode ser caro para as empresas. Então, definir persona é realmente um ponto que a gente não pode deixar de falar quando vai falar dessa presença online, porque quanto mais assertivo a gente for na pessoa que a gente quer chegar, mais resultado a gente vai ter. Isso é fato. Então, a persona não pode deixar de ser citada, né? O outro ponto que, em relação a passo, que a gente sempre coloca, que é, a gente fala do blog, né? Tem um blog. Você precisa ter um local na internet, tem que ter a sua casa. A gente fala que a gente precisa ter um diretório onde eu vou colocar todas as informações que eu tenho sobre o mercado, sobre a persona que eu quero atrair. Então, assim, a gente dá esse passo de ter um blog como algo específico, porque a sua presença online, a gente fala muito de SEO, né, que é o Search. A gente sabe que muitas pessoas não têm essa prática de trabalhar o SEO, né? Mas quando se fala de SEO, como que eu vou ranquear melhor as minhas palavras-chave para o que eu tenho mais aderência a oferecer, se eu não tiver um local para ficar nutrindo de informações? Então, quando eu falo tem um blog, é nesse sentido, de ter uma casinha onde você vai colocar ali as suas informações, os seus insumos financeiros, né? Então, ter um blog hoje em dia um blog, um site bem estruturado, bem trabalhado, para ser bem ranqueado, é fundamental para você ter aí uma presença online eficiente, né? Então, ter um blog acaba sendo esse ponto também. E aí, depois de ter o blog, não adianta só você ter um blog, você também tem que diversificar em relação ao tipo de conteúdo que você se propõe a oferecer para o seu cliente. Então, você tem que diversificar e também ter uma frequência, porque tem pessoas, eu escrevo no meu blog uma vez a cada mês. Tá, mas vamos estipular uma frequência mais curta, e essa frequência é importante que ela aconteça de forma periódica, porque aí o Google também, né, que é o maior buscador do mundo, ele tende a indexar aquelas empresas que, de fato, têm uma frequência de postagem. Então, algumas falhas que também algumas empresas cometem, Oswaldo, é justamente essa, de, poxa, não tem uma frequência fixa, quando dá eu posto, quando dá eu não foi, tá tudo bem também. Então, hoje você tem que ter um planejamento para fazer aí uma frequência de postagem que seja ok, e principalmente com conteúdos que sejam relevantes para a sua persona, porque também não adianta colocar conteúdos soltos, porque quanto mais você conhece essa persona, mais conteúdo direcionado você vai conseguir escrever, né? Então, essas dicas são as principais, e para fechar, não menos importante, a dica de usar suas redes sociais ativamente, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, acaba que as empresas muitas vezes não priorizam usar essas redes sociais de forma proativa, de forma ativa, para estar ali presente com o seu público. Lógico que, principalmente, quais são as redes sociais? A gente tem um mundo de possibilidades e, lógico, que vai depender da sua persona, porque tem persona que usa mais no LinkedIn, que usa mais no Instagram, que usa menos no Facebook, mas, assim, estude sua persona, que você vai saber como e onde encontrar ela, né, para conseguir ter essa relação mais próxima com ela e, consequentemente, ter essa presença online, que ela vem naturalmente, ela chega. Claro, com certeza. A ideia de estudar o meio de comunicação, ele vem muito aliado ali junto com o perfil do teu ICP, né? O perfil do teu cliente. Então, é entender se de fato faz sentido eu ir mais para um Instagram, se faz mais sentido eu ir para um LinkedIn, qual que é o perfil. Então, identificar esse perfil e corresponder na mesma rede social que ele está acostumado a utilizar, vai trazer mais eficiência, né? Então vai trazer mais assertividade na sua comunicação. E assim, até agora você trouxe bastante dicas boas, interessantes. Acho que eu estava marcando aqui meu bingo, acho que a Isaac já faz tudo isso. Mas assim, os resultados, falando um pouco agora dos resultados que hoje a Forte já conseguiu trazer ao longo desses anos, o que você conseguiria ressaltar de principais resultados e principais keys de sucesso dentro da Forte? Ao longo da nossa conversa você foi trazendo, foi falando ali sobre ter unificado essas duas áreas, ter tirado ali essas barreiras.
que mais de resultados que você consegue trazer de maneira tangível, de maneira perceptiva para quem está nos ouvindo, entender quão é importante, como é fantástica essa possibilidade de juntar as duas áreas e trazer resultados mais efetivos, mais eficientes, né? Perfeito, Oswaldo. A gente, assim, de resultado, a gente tem colhido bastante, assim, nos últimos anos, então, né, quando a gente implementou, de fato, aqui essa cultura do inbound, e vocês estão com a gente nessa, né, há muitos anos, a gente já foi, o quê? Acho que 2015, foi quando a gente já estava ali colhendo alguns resultados nesse sentido. Então, desses anos, desses últimos 4, 5 anos, a gente percebe o quanto a gente saltou em termos de não só volume, quanto também de refinamento nessas taxas de qualidade do funil, como eu te falei agora, né? Mas quando se fala, por exemplo, de volume de visitante, nos últimos 3, 4 anos, a gente cresceu mais de 300% em volume de visitante, né? Lead qualificado também chegou a 130% nossa média de crescimento. Quando fala na verdade, 130% foi de lead. Lead qualificado, a gente arrebentou, assim, em termos mesmo de volume e qualidade. De volume, a gente aumentou mais de 800% em relação a lead qualificado. Se você ter ideia, em termos do quanto isso é representativo hoje dentro dessa nossa entrega para o time comercial, né? O volume de oportunidade também chegou aí a quase 300% nesses últimos 3 anos. E, assim, quando a gente fala disso que eu estou lhe dizendo agora, o que é o grande impacto em termos de resultado que a gente sente que faz a grande diferença? É você olhar para... Existem algumas praças no Brasil que hoje o nosso trabalho de inbound ele é responsável por 90% do que eles vendem. O que eu estou querendo te dizer com isso? 90% do resultado de negócios gerados, né, que aí, lógico, tem um impacto direto no faturamento, como a gente falou mais na frente, vem do trabalho de inbound. É como se eu dissesse o seguinte: se eu parasse de trabalhar hoje, essa empresa, essa unidade específica só teria 10% do que ela tem hoje. Então, isso é um número que, para a gente que foi construído há muito tempo, é um número gratificante. A gente percebe o quanto o resultado desse trabalho ele vem fazendo efeito positivo dentro dessa jornada de entrega para o time de vendas, né? Então, quando você poder olhar para a sua entrega hoje, ver esse número expressivo e ver o quanto a cadência de venda ficou dependente do insumo que o inbound traz, é gratificante, porque você percebe o quanto que você conseguiu, de fato, quanto um time, né, por trás desses números que eu estou te falando. É importantíssimo eu te dizer que existe um time competentíssimo por trás, né, que faz acontecer tudo isso, e de fato, e o time vibra muito, o time de marketing, ele vibra muito por essas conquistas, porque percebe que, e é algo, existe uma valorização do setor do departamento de marketing que foi construído durante esses anos, e que é notório na fala de um CEO, de um diretor. Todo mundo já sente que isso foi algo conquistado no decorrer dos últimos anos, né? Então, é algo gratificante, e esses números, eles cada vez mais vêm sendo acompanhados e refinados para a gente cada vez mais setar a qualidade. Nosso objetivo é esse, é melhorar cada vez mais a qualidade da nossa entrega. A gente conseguir trazer realmente aquele lead que, poxa, o vendedor diz, é esse, né? E a empresa diz, é esse lead que a gente quer, porque de fato é um lead que é rentável para a gente. Então, eu acho que, para encerrar esse ciclo de falar de resultado, eu acho que esse é o resultado mais gratificante. E o crescimento orgânico também, Oswaldo, que não posso deixar de falar, tá? Nos últimos anos, a gente teve um crescimento orgânico gigantesco, de muitos acessos mesmo no nosso blog, ranqueamento de palavras-chave, a gente conseguiu, sabe, assim, quadriplicar, foi uma coisa exorbitante, números bem expressivos mesmo, e isso foi bacana, porque a gente conseguiu aumentar nosso tráfego orgânico, e isso naturalmente gera venda até hoje. Com certeza a gente passou por um momento de crise agora, que se não fosse esse nosso crescimento orgânico também, a gente teria sentido muito mais, e graças a Deus, até por termos construído isso com antecedência, acabou que a gente não sentiu tanto alguns impactos diretos que essa crise poderia trazer para a gente nesse sentido. E a nossa procura, a nossa entrega, ela acabou sendo ainda continua sendo, né, bem relevante. Então, eu acho que esses pontos são pontos que fizeram a gente realmente olhar para trás e perceber o quanto valeu a pena todo o esforço que está valendo até hoje. Lógico que junto com a equipe e com parceiros que estão aí com a gente acreditando nesse trabalho que é feito em conjunto, né? Várias mãos, na verdade. É isso aí. Hélida, assim, até complementando tudo que você falou, antes eu comentei que um lead mal qualificado, um lead forçado lá na entrada, ele passa por todo o processo e vende, vira o churn, ele gera esse efeito dominó, esse efeito em cadeia, de uma maneira negativa. Mas
também tem o oposto a isso, né? O lead que é bem qualificado, aquele cara que realmente estava com um problema, não sabia onde encontrar aquela solução, aquela ferramenta, aquele produto, de uma maneira especialista, vamos dizer assim, vocês entraram em contato, identificaram que ele seria um potencial cliente, porque a solução de vocês conseguiria atingir e auxiliar ele a resolver aquele problema, aquela dor dele, e esse cara lá na frente ele vai virar um potencial cliente satisfeito e um embaixador da marca de vocês, né? Isso, pelo menos, a gente vê muito isso dentro da Exact Sales, né? Hoje a gente tem quase que 25%, quase 30% aí já chegamos, acho que até 30% aí de novas vendas vindas de indicação, porque uma vez que tu consegue ter uma venda honesta, ter uma cadeia que está prospectando os clientes que precisam da tua solução e dando essa solução para eles, lá na frente isso impacta de maneira positiva. E isso acaba até afetando ali na indicação, afeta na orgânico, afeta em toda a cadeia, né, de maneira positiva também, né? Assim como tem o revés, também tem o Pro, né, o que traz benefício, né? Importantíssimo, Oswaldo, você citar isso, porque também existe, como você colocou lá o lado oposto, esse lado positivo, ele acaba gerando consequências de vendas, e a gente sabe que hoje em dia, quando se fala de indicação, hoje em dia, tem até citei isso ontem, uma palestra que eu estava dando sobre esse ponto, o Kotler, no último livro dele lá do Marketing 4.0, que ele falou, né, nosso pai de marketing, Kotler, ele comentando que hoje em dia as pessoas, elas dão muito mais importância à opinião dos outros e do que propriamente a sua preferência pessoal na hora de comprar. Então, se eu estou decidindo fazer alguma compra, e você me recomendar o que você acredita muito, e você já teve a experiência, é mais fácil eu abrir mão daquilo que eu tenho preferência pessoal de uma marca específica. Eu já vi pessoas abrindo mão de marcas por pegar a opinião do outro. Eu só uso marca de telefone e tal, mas eu ouvi falar tão bem de outro que eu resolvi abrir mão e vou testar também. Então, hoje em dia, esse poder, essa repercussão do embaixador da marca que você falou, ela gera venda, e hoje, sim, lógico que a gente tem números, a gente tem como verificar isso. A origem de nossas vendas aqui, muita indicação, muita mesmo, vem desses embaixadores também de marca, a gente acredita muito, e que, de fato, agora não pode ser, de fato, você tem que atrair a pessoa certa para conseguir arrancar esse uau no final de uma compra, e fazer com que a pessoa realmente se encante cada vez mais, a ponto de indicar sem perceber. Então, hoje, por exemplo, a gente utiliza a tua ferramenta aqui na Fortes, em todas as palestras que a gente dá, que eu levo, eu mostro as ferramentas que eu utilizo. Então, se eu estou influenciando ou não, com certeza eu estou influenciando aí a venda da ferramenta de vocês, do sistema de vocês. Então, as pessoas tendem a ouvir, poxa, se está dando certo com ela utilizando isso, por que comigo não vai dar? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente se torna embaixador, mesmo sem perceber. Nós, seres humanos, estamos constantemente indicando e sendo indicados o tempo todo. É incrível isso. Numa rede social, você vê, independente do tipo de compra que você vai fazer, você está constantemente sendo influenciado, e isso, de fato, tem tido um peso relevante que a gente não pode deixar de citar sempre, né? Legal, é gratificante e me deixa muito feliz ouvir isso de vocês, né, como cliente nosso. Dando esse depoimento que vocês hoje são embaixadores nossos, né? Mas isso tudo foi, consequentemente, um resultado de uma boa qualificação, uma boa prospecção e um bom atendimento durante toda a cadeia, né? Vamos lá, então, para as considerações finais. Você também já pode deixar seu LinkedIn, seu site aí, para quem está nos ouvindo, quem está apreciando aí, poder acompanhar você, trocar dúvidas, se aproximar, até tirar a dúvida ali do incerto pelo certo, né, pelo seguro. Então, por favor, vamos fazer nossas considerações finais aqui e agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo muito, muito gostoso e de grande experiência, né, da sua parte aí, compartilhando com a gente aí o que já deu certo aí dentro da Fortes. Obrigada, Oswaldo. Eu agradeço demais dizer que a gente tem aqui uma cultura muito forte de gostar de compartilhar, gostar de falar sobre o que a gente faz. É um prazer muito grande para a gente, então me coloco total à disposição caso alguém queira conversar, falar mais sobre processos, enfim. O site da Fortes, do meu LinkedIn, que é Almeida, podem me encontrar lá, eu estarei à disposição sempre que possível. E também tem o site da Fortes, que é forcetecnologia.com.br, que é um site que a gente também a gente capta vários contatos vindo de lá para a gente poder conseguir aí também ter esse contato direto com quem precisar, tá? Mas assim, eu estou muito feliz de ter participado desse momento aqui com vocês, espero ter agregado aí
para muitas empresas que possam estar aí passando ou que estão com esse desafio muito grande de fazer cada vez mais, né, um marketing e vendas, fazer com que esses setores funcionem cada vez mais, de forma mais eficiente. Espero ter contribuído. Muitíssimo obrigada, Oswaldo, pela sua companhia, e estamos aqui para o que precisarem. Pessoal, peço também que postem nos seus stories no Instagram ali a marcando a Clint, né? @clint.digital, com a hashtag SMV20. E agradeço aqui a presença, o acompanhamento de vocês aí durante o nosso evento. E até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, até mais. Tchau. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Está precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.